Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a camada de aplicação do modelo TCP/IP. Como a gente viu numa aula anterior, o TCP/IP ele é baseado no modelo de referência OSI, tá? Que é dividido em 7 camadas. No caso, o TCP/IP, a gente tem 4 camadas. Essas 4 camadas são equivalentes ao modelo OSI. No caso, a camada de aplicação é equivalente às camadas de aplicação, apresentação e sessão do modelo OSI. Camada de transporte é equivalente à camada de transporte, a camada de internet é equivalente à camada de rede e a camada de link é equivalente às camadas de enlace e física. Eu falei também que alguns livros, alguns autores apresentam o modelo TCP/IP com 5 camadas, fazendo com que a camada 1, que é a camada link, tenha a mesma divisão que o modelo OSI, enlace e física, que vai ser apresentado dessa maneira em alguns momentos, por conta da referência que eu estou utilizando. Mas segundo a RFC oficial do TCP/IP, lá a gente vai ter 4 camadas. E a gente tem na camada de aplicação exatamente as aplicações, né? Os programas com os quais a gente trabalha. Então tudo que a gente utiliza que está conectado à internet vai utilizar um protocolo da camada de aplicação. Seja ele próprio ou seja ele um padrão de mercado, como por exemplo o HTTP é um padrão de mercado, porque você pode utilizar vários navegadores de internet e todos eles devem funcionar de forma idêntica, independente do sistema operacional, independente do tipo de conexão de rede. As páginas web elas vão ser apresentadas de maneira igual em diferentes aplicações, que são, no caso, os navegadores. A gente tem uma variedade muito grande de aplicações, das quais a gente tem contato diário ou não, né? Por exemplo, aplicações de e-mail são aplicações que utilizam um protocolo específico para o e-mail, no caso POP3. Aplicações web, a gente vai ter lá HTTP, HTTPS, mensageiros de texto, muitas vezes eles têm um protocolo próprio, tá? Quem usa BitTorrent, por exemplo, está fazendo compartilhamento de arquivo via protocolo peer-to-peer, né? Quando vocês estão lá jogando LOL, por exemplo, vocês estão utilizando lá uma rede específica para jogos, um protocolo específico para jogos. Esses protocolos eles podem ser do próprio jogo, por exemplo, né? A empresa que desenvolveu o jogo ela pode ter desenvolvido também um protocolo de comunicação específico para aquele determinado jogo. Serviços de streaming de vídeo, né? A gente tem YouTube, Netflix, entre outros, que também tem um protocolo específico para isso. Chamadas de voz pela internet, né? A gente tem o voz sobre IP, no caso, exemplos, né? O Skype, o WhatsApp, a gente pode fazer chamadas de voz via internet utilizando esses aplicativos e eles vão utilizar um protocolo para isso, né? Um protocolo de voz sobre IP. A mesma coisa para videoconferência, né? Uma chamada de vídeo no WhatsApp ou no Skype ou uma videoconferência como a gente fez. Então tudo isso utilizam protocolos de redes específicos da camada de aplicação. Nessa ilustração a gente pode observar as pontas e o meio da rede, né? Por exemplo, eu coloquei aqui nas duas máquinas de origem e de destino a camada de aplicação. Ou seja, a mensagem vai ser transmitida através da camada de aplicação até chegar no destino. Só que no caminho, os equipamentos que são utilizados para fazer essa conexão entre esses dois computadores, não existe camada de aplicação. Tá? Esses outros equipamentos vão no máximo ali até a camada 3, que é a camada de rede. Que é, por exemplo, o roteador, quando ele vai escolher as rotas para um determinado volume de dados ser direcionado, ele vai ter que escolher utilizando um protocolo da camada de rede. Mas isso aqui é para mostrar duas coisas: a borda da rede e o núcleo da rede. Na borda da rede a gente vai ter os dispositivos finais, onde a gente vai ter a execução das aplicações. Como eu falei, por exemplo, para a gente utilizar a internet, para a gente fazer uma busca no Google, a gente está utilizando uma aplicação e essa aplicação utiliza diversos protocolos, principalmente o HTTP. Então, onde é que a aplicação está? Apenas na borda da rede, tá? Apenas nos dispositivos finais, seja ele um computador, seja um servidor,
seja ele um smartphone, tá? Então qualquer dispositivo que está conectado à internet que a gente utiliza para executar algum aplicativo que conecta à internet, a gente pode afirmar com certeza que ele faz parte da borda da rede. E o núcleo da rede é basicamente composto de equipamentos de rede, e esses equipamentos eles não têm aplicações. Eles são restritos às camadas inferiores do TCP/IP, tá? Da camada 3 para baixo. Nessa outra imagem aqui a gente vê de novo a mesma segmentação, né? De uma maneira mais ampla, a gente tem diversos tipos de dispositivos que compõem o núcleo da rede, tá? Por exemplo, roteadores, switches, modems, diversos tipos de equipamentos que só são utilizados para permitir a comunicação entre computadores. Mas esses dispositivos não utilizam aplicações. Aplicações como a gente utiliza no computador da gente, por exemplo, tá? Nessa figura aqui a gente tem dois notebooks, né? Um ali na redezinha lá de cima e outro aqui na rede de baixo. Lá em cima na rede móvel, aqui embaixo na Enterprise Network, na rede empresarial. E esses dois computadores estão acessando aí uma página web, por exemplo, de um servidor dentro da rede empresarial. Tá? Então, entre esses terminais, a gente vai ter a utilização da camada de aplicação. Nesses outros equipamentos aí do núcleo da rede, eles vão chegar no máximo à camada 3, que é a camada de rede. Então, todos os dispositivos que vão acessar essa página web, por exemplo, eles estão no que a gente chama de borda da rede, né? É onde todas as aplicações são executadas. E essas aplicações, elas têm arquiteturas diferentes, né? Modos de funcionamento diferentes. E essas arquiteturas são cliente-servidor, peer-to-peer e um modelo híbrido, tá? Na arquitetura cliente-servidor, a gente vai ter equipamentos finais, né? Dispositivos finais que se comportam como servidor e outros dispositivos que se comportam como cliente. E essas arquiteturas são cliente-servidor, peer-to-peer e um modelo híbrido, tá? Na arquitetura cliente-servidor, a gente vai ter equipamentos finais, né, dispositivos finais que se comportam como servidor e outros dispositivos que se comportam como cliente. Usando de novo o mesmo exemplo, se eu tenho um servidor web, onde tem uma página de internet, né, sendo disponibilizada para qualquer pessoa do mundo ter acesso, então a gente vai ter um equipamento chamado servidor. Ou se comportando como um servidor, não necessariamente tem que ser um equipamento específico. O seu computadorzinho doméstico pode funcionar como um servidor também, tá? Mas esse equipamento vai funcionar como um servidor e ele tem que estar disponível, né? Ou seja, ele tem que sempre estar online. Ele tem que ter um endereço fixo, né? Um endereço estático. Ele não pode ficar mudando de endereço toda vez que ligar e desligar, porque a internet, né, os equipamentos da internet não vão conseguir encontrar esse equipamento se ele mudar de endereço, tá? E é o que a gente tem nos data centers, né? Os equipamentos de rede onde estão hospedados os sites que a gente utiliza, eles têm essas características, né? Eles se comportam dessa forma, como servidor, né? Eles estão sempre online e eles têm um endereço fixo. Seja esse endereço um endereço de IP, né, um endereço numérico, ou seja esse um endereço DNS, né, que é uma coisa que a gente vai estudar depois, é um protocolo de rede. E as máquinas clientes, elas vão apenas se comunicar com o servidor, informando o endereço, né? Quando você vai abrir uma página web, você coloca o endereço dessa página web ou faz uma busca pela internet, né? Por exemplo, busca no Google lá digamos aí, o site do IFP. E o retorno é um link, né? O endereço para o site do IFP. Então você vai estar acessando um servidor, né, que tem um endereço estático. Os clientes não precisam necessariamente ter um endereço estático, é o que acontece com a gente. Quando você está em casa, você tem um endereço IP. Quando você está no trabalho, você tem outro endereço IP. Quando você está no campus Floriano, você tem outro endereço IP. Então, o seu endereço, né, como cliente, não necessita de um IP fixo, um IP estático. Ele pode ser dinâmico. E os clientes não se comunicam entre si. A arquitetura peer-to-peer significa par a par, né? Ou seja, dois computadores
vão se conectar entre si através de uma rede. Esse tipo de arquitetura é para a internet, tá? Então a gente vai ter dois computadores conectados entre si, utilizando a internet para fazer essa conexão. Não tem um servidor online, não tem um equipamento online ali específico para prover algum serviço. Os hosts se comunicam diretamente entre si e os pares, né, os peers, requisitam serviços uns aos outros, né? Ou seja, geralmente esse tipo de arquitetura é utilizado para fazer troca de arquivos, tá? Então, os dois equipamentos vão se identificar, informar qual é o que eles estão querendo um do outro ali, né, para fazer essa troca. Tá? É uma rede poderosa, é uma arquitetura poderosa, porque ela é autoescalável, ela pode ganhar proporções gigantescas. E os computadores, por serem geralmente domésticos, eles vão trocar de IP com frequência. Então, o protocolo da arquitetura peer-to-peer vai ter que resolver essa questão de endereçamento. Tá? Então, são redes de difícil gerenciamento, porque existe essa questão da troca de endereços IP com frequência e a escalabilidade, né? Porque ela vai ganhando proporções à medida que geralmente vai ganhando popularidade. A gente vê esse tipo de arquitetura em algumas aplicações, como por exemplo o BitTorrent, o MicroTorrent. Aplicações de troca de arquivos também é muito comum utilizar esse tipo de arquitetura, porque ela geralmente busca arquivos que a pessoa tem no computador pessoal dela e existe o compartilhamento entre os pares, né, de computadores que têm a mesma aplicação. A aplicação se conecta à internet, divulga o endereço e os outros usuários da mesma aplicação também se conectam à internet e nesse momento começa uma busca por endereços de equipamentos que estão utilizando a mesma aplicação. Então a rede ela se forma sozinha, né, praticamente. A arquitetura permite isso, né? A máquina conecta à internet e já começa a buscar por pares para se conectar. E dentro desses pares as pessoas vão fazer o que elas estão precisando, né? Trocar arquivo, comunicar vídeo, enfim. E a terceira arquitetura que a gente tem, que a gente chama de híbrida, ela é as duas anteriores, né? Só que ela alterna entre esses dois modelos, entre essas duas arquiteturas, em momentos diferentes. Então, nesse primeiro momento aqui, os clientes se conectam ao servidor para coletar os endereços. Quando eles já têm os endereços que vão utilizar o serviço de chamada de voz ou chamada de vídeo, a conexão agora passa a ser entre os clientes, tá? A conexão é entre os pares e não mais com um servidor. Então, a gente tem as duas aplicações conversando entre si através de uma rede sem um servidor. Por isso que se chama arquitetura híbrida. As aplicações cliente-servidor ou peer-to-peer, elas funcionam com processos, tá? Quando você está utilizando ali o computador e abre uma aplicação, por exemplo, mais uma vez o navegador web, ele vai ser executado ali como um processo, tá? E ele utiliza serviços que são disponibilizados pelo próprio sistema operacional. O nome desse serviço é socket ou WebSocket, tá? Isso depende da linguagem de programação que você vai utilizar para criar sua aplicação, tá? Então, a gente vai ter aqui um computador hospedeiro, né, um host, que pode ser tanto cliente como servidor, tá? E ele vai estar executando a aplicação. Essa aplicação é um processo em execução, é um programa em execução, tá? E isso, como isso funciona é controlado pelo programador. O programador da aplicação é quem decide como esse processo vai funcionar, tá? E esse processo, para a sua aplicação se comunicar com a internet, esse processo vai precisar comunicar com a internet ou com a rede, o restante da rede, né? Então, o programador não precisa conhecer todas as camadas de rede, porque ele não vai programar nas camadas de rede abaixo de aplicação. A única camada de rede com qual o programador vai lidar é a camada de aplicação. A camada mais embaixo, que é a camada de transporte, ele vai apenas escolher qual tipo de conexão ele vai querer
quando utilizar aqui o WebSocket, tá? Então esse socket aqui vai ser o meio de comunicação da aplicação com o sistema operacional. Tá? O que tem abaixo desse socket já é serviço da camada de transporte, da camada 2 do modelo TCP/IP. Tá? E isso é controlado no sistema operacional. Então, quando a gente utiliza o Windows ou Linux, por exemplo, isso já está implementado lá. Tá? Já está executando um serviço para as aplicações. E isso funciona tanto no cliente quanto no servidor. Então, do outro lado, a gente vai ter exatamente a mesma coisa. O que nós programadores vamos nos ater é em programar isso aqui, ó, o processo. Como esse processo vai se comunicar com o socket. Esses serviços eles oferecem algumas variações, né? Então, a gente vai ter 4 tipos de serviços. Um serviço com transferência confiável de dados, um serviço com vazão, um serviço com temporização e um serviço com segurança. Esses 4 itens são garantidos ou não pelo tipo de serviço que a gente solicitar no momento que programar, tá? Quando a gente utiliza TCP, por exemplo, a gente vai ter transferência confiável de dados, mas não vai garantir vazão, mas vai garantir também segurança. Quando a gente utiliza UDP aqui no socket, a gente não tem transferência confiável, mas a gente tem vazão e temporização, ok? Então, isso aqui vai depender do programador. O programador vai escolher qual tipo de serviço ele quer. Transferência confiável de dados é quando a gente precisa que as informações sejam transferidas pela rede. Quando não é aceitável perder algum pedaço do dado, né? Alguma informação na transferência pela rede, tá? Então a gente pode entender que um pacote ele pode ter bits corrompidos numa transmissão de rede. Isso acontece sempre. Mas tem aplicação onde isso não é aceitável de forma alguma. Um e-mail, para você enviar um e-mail, ele tem que chegar lá íntegro e sem nada faltando, tá? É inaceitável que o e-mail chegue com algum problema. Tá? Então, quando você envia um e-mail para uma pessoa, por trás disso tudo, né, esse serviço ele tem garantia de entrega e garantia de confiabilidade da informação. Ou seja, para eu mandar um e-mail, eu não posso perder nenhum bit de dados no transporte. Tá? E a mesma coisa se aplica, por exemplo, para enviar arquivos, né, downloads e uploads. Para eu fazer o download de um arquivo, ele tem que ser transferido de forma íntegra, independente de velocidade. Outra coisa que não aceita perder dados é acesso remoto, porque pode comprometer o tipo de acesso remoto, né? Você pode, por exemplo, dar um clique em um objeto e se alguns valores de posição do mouse for perdido durante a transferência, o clique pode acontecer em um outro objeto. Então isso é inaceitável, tá? E claro, o Internet Banking, assim como outros tipos de transação financeira, aplicações financeiras não aceitam perda de dados, tá? E isso tudo é oferecido na camada de transporte, como eu falei, né? A aplicação, utilizando lá o socket, escolhe qual é o protocolo da camada de transporte que vai ser utilizado para fazer a comunicação da aplicação. Então, acaba que isso aqui fica na mão do programador, tá? Existem também as aplicações que são tolerantes à perda de dados. Quando a gente vai ouvir música pela internet ou assistir vídeos pela internet, é comum acontecer as engasgadas, né? Ou travamentos. O que são as perdas de dados? O importante é que o vídeo ou a música não pare, né? Não congele. Pode acontecer algum ruído ali no meio da transmissão, mas não vai parar, vai continuar executando. Então é o que a gente chama de tolerância à perda. A segunda característica é a vazão, né? Taxa pela qual um processo envia, né, os seus bits para um destino, né? São as taxas de transferências. Geralmente isso depende muito da qualidade da rede, né, da internet, e tem protocolo que prioriza a vazão
ao invés da segurança, tá? É o que a gente chama de aplicações sensíveis à largura de banda. Então, chamadas de vídeo, de voz, stream de vídeo, né? A largura de banda é um fator importante, mais importante que a transferência confiável. As aplicações sensíveis à largura de banda são aquelas que existe um fluxo contínuo de dados, né? Por exemplo, chamadas de vídeo, de voz, stream de vídeo, né? Transmissões ao vivo de vídeo. Isso tem que ter uma constante, né? A vazão, a quantidade de bits por segundo ali transferidos na rede tem que ser o máximo possível, tá? Mas existem também as aplicações que são adaptativas. Aí eu coloquei aqui mais uma vez o YouTube e o Netflix, por exemplo. Quando você assiste vídeo no YouTube que a internet não está muito boa, ele dá uma baixada na qualidade, ele adapta a qualidade ou a taxa de transferências de vídeo, se adaptando à largura de banda, né? Adaptando a vazão da rede. E outro tipo de aplicação que não é sensível à largura de banda, né? São downloads, uploads, carregamentos de página web, porque a gente chama de elástica, porque a vazão, né? A taxa de bits por segundo necessária para a transferência de um arquivo pode variar. Imagina você baixando um arquivo de 1 GB, por exemplo. Essa taxa de transferência, né? O download, a velocidade do download, não vai ser constante. Ele vai variar. Hora vai estar mais rápido, hora vai estar mais lento. Então, isso é o que a gente chama de aplicação elástica, né? Próximo item é a temporização, né? A garantia de tempo mínimo de entrega. Isso é importante para aplicações interativas, né? Onde duas ou mais pessoas estão interagindo online ao mesmo tempo. Então, se uma das pessoas fica lá travada, isso vai prejudicar a interação. Isso é muito comum nos jogos online, né? Onde a gente precisa de um tempo mínimo de ação, né, de garantia de entrega. Isso está relacionado diretamente à latência, né, o tempo em que um pacote vai e volta, né, vai ao destino e volta do destino para o transmissor. Quanto menor o tempo, melhor para esse tipo de aplicação. E por último, não menos importante, a segurança, tá? Existem aplicações onde a segurança é importantíssima. Por exemplo, as operações financeiras através da internet. Hoje a gente tem diversas aplicações para fazer isso. A gente tem os aplicativos de banco, a gente tem os aplicativos de pagamento como o PicPay, como o AMI, entre outros. Esse tipo de aplicação requer uma segurança muito forte, né? Porque os dados que são transmitidos pela rede, eles não podem ser interceptados. Ou se interceptados, eles não possam ser entendidos, né? Que eles não possam ser legíveis, tá? O protocolo de transporte ele tem que ser capaz de fazer essa codificação, né? Então ele vai codificar os dados que vão ser transmitidos e quando recebidos eles vão ser decodificados. Então tem que existir uma conexão entre transmissor e receptor e essa conexão, né, vai trafegar dados codificados, né, que são cifrados. E esse serviço de transporte ele deve oferecer também sigilo entre os dois pontos, né, da comunicação, além, é claro, da integralidade, né, os dados têm que chegar íntegros, sem nenhuma alteração, sem nenhum bit faltando. Ok, pessoal, por hoje é isso. Até a próxima.